Está na hora de encontrar equilíbrio e paz interior em sua vida. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do Yoga. O link está na descrição. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Intuitivas por natureza. Você verá que ficará sem palavras a respeito da vida. Consciência é a essência da vida. Algumas pessoas estão dizendo que nós construiremos consciência numa máquina. Namaskaram, Sadhguru. Os especialistas dizem que as intuições humanas são essencialmente respostas bioquímicas de nosso corpo. Se for assim, uma inteligência artificial pode ser capaz de recriar as emoções humanas? As intuições humanas são realmente algoritmos bioquímicos ou são algo mais profundo? Bem, a inteligência humana tem a ver com a atividade bioquímica que está acontecendo no nosso sistema, com toda certeza? Bem, hoje você sabe que estar mentalmente equilibrado ou desequilibrado, estar estável ou instável, ter clareza mental ou não, tem uma base química nisso. Ou mesmo você estar feliz ou infeliz, amável ou não amável, alegre ou triste, tudo tem uma base química. Uma maneira de entender isso é: tudo isso é uma questão de inteligência. Neste exato momento em que você se senta aqui, ou em qualquer lugar onde você esteja sentado, se você faz dessa experiência de sentar-se aqui algo bonito ou feio, é uma questão de inteligência e é também uma questão de química. Elas não são diferentes. É completamente errado entender inteligência como pensamento. O pensamento é apenas uma pequena expressão da inteligência. Isso é uma loucura que as sociedades modernas criaram, porque o sistema de educação moderno fez as pessoas acreditarem que o pensamento é a única forma de inteligência. Se o pensamento é a única forma de inteligência, você naturalmente entenderá que acúmulo de dados, análise de dados e projeção de dados, de acordo com sua análise, são inteligência? Bem, esse é um processo que qualquer máquina pode fazer. Isso você está começando a entender agora, que mesmo o pensamento mais complexo que você acha fenomenal, hoje seu computador pode fazê-lo sem esforço. Você vê que uma simples calculadora pode fazer mais contas do que seu professor? Que seu computador pode fazer muito mais contas do que qualquer matemático? Então, obviamente, o que você pensou que era um processo intelectual muito difícil está sendo processado por uma máquina muito mais facilmente do que você pode imaginar.
Agora, as pessoas argumentam, mas matemática é uma coisa, literatura é diferente, música é diferente. Bem, estou dizendo a você que seja literatura ou música, que são consideradas mais, como dizer, um transbordamento do coração humano, até mesmo isso pode ser feito por uma máquina. Bem, talvez ainda não tenhamos construído máquinas boas o bastante para fazer isso, mas você verá que talvez nos próximos 25, 50 anos, não sei quanto tempo, mas isso inevitavelmente acontecerá. Você não consegue imaginar, mas provavelmente será mais perfeito. Então, isso sobre intuição, a primeira coisa para se entender sobre intuição é: intuição não é um nível diferente de inteligência. Intuição é simplesmente um nível diferente de computação. Ou seja, digamos, deixe-me tornar isso bem simples para você, por uma questão de entendimento. Agora, digamos que você teve uma criança ou você teve um bebê que cresceu dentro de um quarto, que nunca viu o mundo lá fora. De repente, você o leva para fora e mostra esta árvore para ele. Você sabe o que ele está fazendo? Ele está coletando dados. Cor, forma, a maneira como se move, a maneira como é. Ele está simplesmente colhendo dados através dos seus órgãos sensoriais. Deixe-o observar essa árvore por alguns minutos. Digamos que ele cresceu depois de algum tempo e você pergunta, digamos, descreva uma árvore. Muito provavelmente, ele a descreverá quase 90% corretamente. Mas, agora, o processo de assimilar a árvore na sua mente não é lógico. Ele não está dizendo que a folha tem 5 centímetros por 7 centímetros, a cor é deste tipo de verde, que é uma combinação disso, disso e daquilo. Não há assimilação lógica, é intuitiva, simplesmente, como aquela imagem vem à mente dele, porque toda a informação está lá processada e pula todos os passos de 1, 2, 3, 4 e simplesmente chega lá. Então, intuição é simplesmente que seu cálculo é de tal maneira que você não passa pelo processo lógico toda vez. Então, intuitivo significa que a sua computação está pulando os passos lógicos e chegando à resposta, que é definitivamente uma maneira mais sensível de conduzir a vida. Isso é simplesmente um algoritmo bioquímico? Bem, eu diria 100% que sim. Então, quando dizemos algoritmo bioquímico, ele está num fluxo constante, você pode configurá-lo da maneira que quiser. Pela genética, pela cultura, pelas influências externas, ele é configurado de uma maneira, mas se você está consciente, você pode configurá-lo de uma outra maneira. Então, isso é apenas algoritmos bioquímicos? Quando você diz é apenas, você está pensando que sou apenas um processo mecânico? Bem, há um mecanismo. A questão é, se esse mecanismo é conduzido conscientemente ou não. Agora mesmo, há um intelecto, há uma dimensão intuitiva, sob níveis mais profundos de inteligência, que é a base do fazer da própria criação, a própria fonte da criação. Essa inteligência também está embutida em você. A questão é apenas em que nível de acesso você está. Todo mundo tem um braço como este, certo? Agora, todos conseguem usar o braço da mesma maneira?
Não. Pessoas diferentes o usam de diferentes maneiras. Alguém é jogador de beisebol, ele usa de uma maneira. Alguém é escritor, ele usa de outra maneira. Alguém é artista, ele usa de outra maneira. Alguém é yogi, ele usa de outra maneira. Porque você percebeu alguns aspectos da vida, alguma outra pessoa percebeu outro aspecto da vida. Dependendo de como você emprega a si mesmo, de acordo com isso, seu algoritmo bioquímico está constantemente mudando. Não é um processo definido. Bem, há certas configurações, porque, caso contrário, você não terá um lugar para começar. Como eu já disse, genética, influências culturais, Samskriti, ou seja, gerações de aprendizado que aconteceram dentro de você. Todas essas coisas colocadas juntas, há um certo algoritmo, mas não é definido, ele é fluido, você pode mudá-lo a qualquer momento da sua vida. Então, sua intuição, que tipo de intuição você tem? As pessoas estão apenas fazendo suposições o tempo todo, pensando que é intuição? Não, se você quiser desenvolver a intuição, a primeira coisa que você deve aprender é como simplesmente sentar-se aqui completamente alerta e não pensar em nada. Alguém estava me perguntando, Sadhguru, quando você está dirigindo, no que você está pensando? Por que diabos eu estaria pensando em alguma coisa? Estou apenas dirigindo, é por isso que eu ainda estou vivo. Porque o tipo de risco que corro em duas rodas, se eu ainda estou vivo, é porque não penso em coisa alguma. Se você simplesmente souber como sentar-se aqui, alerta, mas sem pensar. Ah, como isso é possível? Eu pergunto, como é possível para você pensar? Quando tanta coisa está acontecendo aqui, se você prestar atenção, você não pensará? Então, o aspecto mais importante da vida é a sua atenção, não seus pensamentos. É isso que a criança que viu a árvore pela primeira vez fez. Atenção. Se sua atenção está ativa o tempo todo, sem qualquer tipo de julgamento sobre o que é isso, o que é aquilo, simplesmente atenção, não pensamento, apenas atenção, você naturalmente se tornará intuitivo. A atenção humana pode abrir qualquer porta no universo, mas a atenção humana deveria se tornar livre do processo crítico. Isso significa que do pequeno dado que você coleta, você não deveria ir julgando tudo ao seu redor. Porque mesmo que você ache que sabe tudo, os dados que coletou são muito limitados. Se você observar esta árvore por um ano inteiro, todo o processo de cair as folhas e colocar de volta novas folhas e tudo, ainda assim, estou lhe dizendo, você não sabe nem mesmo uma pequena porcentagem do que aquela árvore é. Se você quer entender o algoritmo bioquímico daquela árvore, nós não sabemos quanto tempo levará para você compreender isso. Então, este aqui é um mecanismo muito mais complexo do que a árvore. Então, definitivamente, este aqui, se você gasta a vida toda prestando atenção neste aqui, ainda assim o que você sabe é muito pouco. Mas, à medida que se torna mais e mais consciente, você determina os algoritmos bioquímicos. Isso significa que você determina a natureza da experiência. Mas agora a pergunta foi, podemos construir máquinas assim? Sim, podemos. Assim como podemos construir máquinas que podem fazer contas para nós, podemos construir máquinas que escreverão histórias para nós, podemos construir máquinas que farão música para nós, podemos construir máquinas que são intuitivas por natureza. Então, essa é uma pergunta muito válida. Essa é uma pergunta que precisa ser olhada mais profundamente do que apenas falar sobre intuição ou emoção. Precisa ser olhada como um processo da vida, porque o processo da vida é tal que não há separação entre inteligência, intuição,
pensamento, batimento cardíaco, funcionamento do fígado, funcionamento do rim, ou o que o baço está fazendo, o que o cérebro está fazendo. Não há diferenciação, é uma única função ininterrupta. Compreender isso dessa maneira é o mais importante. Só assim você conhecerá a vida, só então você vivenciará a vida no seu máximo, só então você verá que ficará sem palavras diante da vida, porque não há palavras. O que está ocorrendo? Existe uma palavra, um vocabulário para descrever um fenômeno como esse? Não há palavra para descrever o que é a vida, do que ela se trata, não há conclusão. Quando não há palavra, não há conclusão. Quando não há conclusão, não há morte. Esse é o caminho para a liberação. Eu sei que você fez uma pergunta simples sobre as máquinas poderem ou não tornarem-se isso. As máquinas podem se tornar tudo o que você é. Podem fazer tudo o que você faz, provavelmente melhor do que você. Como você sabe, elas estão fazendo coisas melhor do que você. A única coisa é que elas não podem se tornar consciência. Bem, algumas pessoas estão dizendo que construiremos consciência numa máquina. Isso não vai acontecer. Por quê? Isso é vida. O que você chama de consciência é a essência da vida, que não pode ser descrita. Para aquilo que não temos uma palavra para dizer o que é, aquilo que é aquela força indescritível que faz tudo acontecer, isso não vai... Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia, e todo mundo está a apenas 1 segundo de distância da informação, e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar nossa personalidade individual e preservar nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora você é um atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário. Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara. Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara. Mas é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la. Em todos os lugares, elas são da mesma maneira. Então, isso será uma experiência dolorosa. Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim. Um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir. Mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la. Está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo, isso é certo. Mas você não precisa ficar presa a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si
mesmo. Caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou. É uma prisão que você constrói e fica presa a ela. Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar a máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa. E você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece, para todos, tenho certeza. Me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não. Isso vai ser notícia no país? Não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas. Como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles. Às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa pra lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles, na maioria das vezes. Porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer, ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindhu, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações, em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas? Existem diferentes tipos de pessoas. Tudo o que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, Sim. Para nós, isso não é necessário. Se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara. Mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é, você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação, o corpo é apenas uma acumulação. Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção são acumulações. O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido, como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia, porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar 2 anos até que os resultados cheguem até eles.
Para você é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo, se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo existem muitos desafios. Agora mesmo nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesma, suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo não devem se tornar um impedimento em sua vida? Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos, depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente, se você estivesse aqui 1000 anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano, enquanto indivíduo, estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias sejam um desafio por si só, se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é, se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atravessar. Veja, neste momento, se eu lhe disser, ou se você... Digamos que o seu reitor lhe diz que a partir de amanhã, todos vocês, que tipo de roupa vocês devem usar. Imediatamente haverão protestos na universidade. Se o seu reitor for mais longe e disser, todo mundo deve comer apenas 4 idlis pela manhã. Se o seu reitor lhe disser, todo mundo deve acordar às 5 da manhã. Digamos que ele coloque 10 diferentes regras como estas, coisas físicas a serem feitas. Você vai pensar que ele está tentando convertê-los em escravos e vocês irão berrar e gritar por sua liberdade, não é? Mas olhe para si mesmo e veja, neste momento, outra pessoa, se ela determina o que deve acontecer à sua volta, você se sente como uma escrava. Mas neste momento, outra pessoa está determinando o que deve acontecer dentro de você. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você é feliz ou infeliz. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você será um ser humano agradável ou um ser humano desagradável. Isto não é escravidão? O que acontece dentro de você, alguma outra pessoa determina, esta é a pior forma de escravidão, não é? Não é mesmo? É só porque todo mundo é desse jeito que parece ser normal? Não é. Não é normal. Só porque todo mundo é desse jeito não torna isso normal? Este ser humano, a vida à sua volta não acontecerá, nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E nem deve acontecer. Porque se tudo acontecer da maneira que você quer, para onde eu vou? Eu estou muito feliz que não esteja acontecendo da sua maneira. E agora que você é uma estudante, você ainda é estudante, eu creio que uns 60% a 70% esteja acontecendo da sua maneira. Quando você se casar, a porcentagem será revertida. Nós não sabemos. Não sabemos para que direção isso irá. Então, se a vida à sua volta nunca acontece 100% da maneira que você quer, e não deve, a menos que você esteja vivendo com máquinas, a vida não acontecerá e até mesmo essas máquinas irão lhe enlouquecer, não é? As máquinas não estão lhe inquietando todos os dias por uma coisa ou outra, elas estão. Portanto, o exterior nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E se a sua felicidade ou a sua alegria, ou não vamos usar todas essas palavras, essencialmente é agradabilidade versus desagradabilidade. Para agradabilidade, nós temos muitos nomes, nós chamamos isso de paz, de felicidade, de alegria, de bem-aventurança, de êxtase. Para desagradabilidade, nós temos muitos nomes, estresse, ansiedade, medo, tensão, qualquer outra coisa, loucura, o que seja. Agradabilidade versus desagradabilidade.
Se sua agradabilidade depende do que acontece à sua volta, as chances de você ser agradável o tempo todo são remotas, não é? Na própria natureza das coisas não é possível. Só é possível se você for capaz de criar uma distância entre isso e aquilo. No sentido de que, toda vez que as coisas não funcionam, existe um hábito em muitas pessoas, elas olham para cima, upara wala. Não é? O mundo inteiro está olhando para cima. Olhar para cima... Veja, você sabe que o planeta é redondo? Você sabia disso? Ok, o planeta é redondo, e você não está sentado no topo do Polo Norte, você está sentado em Chennai aqui, no clima tropical. E o maldito planeta está girando? Então, se você olha para cima, você está sempre olhando na direção errada. Não é? Você está invariavelmente olhando na direção errada, não é mesmo? Talvez em um certo momento, seja qual for na hora de Greenwich, 0 horas, quando você olhou para cima, talvez você tenha acertado o céu. O resto do tempo você está sempre olhando na direção errada. Não é mesmo? Então, neste espaço cósmico, existe alguém que sabe o que é em cima e o que é embaixo? Alguém sabe? Existe algum lugar onde está marcado, este lado é para cima? Ninguém sabe qual é para cima, qual é para baixo, é apenas uma suposição, não é? Você sabe realmente qual é o norte e qual é o sul? No sentido real, você sabe o que é norte e sul? É apenas para nossa conveniência que fixamos isso, não é? Sim ou não? Você sabe o que é leste e oeste? Não. Você sabe o que é para frente e para trás? Você não sabe. Nenhuma dessas coisas você sabe. Existe somente uma única coisa que você pode estar certo neste momento. Isto é, você sabe o que é para fora, o que é para dentro. Esta única coisa você tem certeza, não é? Isto é para dentro, isto é para fora. Este é o único privilégio que você tem. O que está para fora, o que está para dentro, isto é tudo que você sabe. Caso um dia você se ilumine, você perderá isso também. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Agora eu não sei o que é para dentro, o que é para fora. O que sou eu, o que não sou eu, é por isso que estou por aí pelo mundo. Porque eu não sei se este sou eu ou se aquele sou eu. Então, agora você diz, eu sei o que é para dentro, o que é para fora. Vamos examinar isso um pouco mais. Vocês podem me ver agora, todos vocês? Você consegue me ver? Apenas aponte aonde estou. Use suas mãos e aponte. Vocês conseguem me ver? Ah, você errou. Você sabia que eu sou um místico? Você está entendendo isso totalmente errado. Agora, essa luz está recaindo sobre mim, refletindo, passando por suas lentes, imagem invertida em sua retina. Você conhece a história toda, certo? Aonde você me vê neste momento? Dentro de você mesmo? Aonde você me ouve neste momento? Dentro de você mesmo? Aonde você tem visto o mundo inteiro? Dentro de você mesmo. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Tudo o que já lhe aconteceu, escuridão e luz aconteceram dentro de você, dor e prazer aconteceram dentro de você, alegria e sofrimento aconteceram dentro de você. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Não. Então, o que eu estou lhe perguntando é, o que acontece dentro de você? Quem deveria determinar como isso deve acontecer? O que acontece dentro de você? Quem deveria determinar como isso deve acontecer? Outra pessoa? Definitivamente, você deveria determinar o que deve acontecer dentro deste, não é? Portanto, se você determina o que está acontecendo dentro deste, toda a sua experiência de vida será determinada por você, ninguém mais além de você, não é?
Os eventos à sua volta podem não ser determinados por você, mas como sua experiência de vida é neste planeta, isso é 100% determinado por você, se você assumir o comando disso. Se você deixar isso solto, qualquer pessoa determinará. Eles irão, não conscientemente, eles também são como você, por acaso. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Você se tornará uma vida muito limitada? Você caminharia pelo mundo e faria o que precisaria ser feito somente se tivesse uma garantia, não importa onde você se meta, você não se perderia. Caminhe a passos largos, caso contrário, você será apenas um meio passo. A maioria dos seres humanos são meio passo por causa do medo de sofrer. Se isso acontecer, o que acontecerá comigo? Se aquilo acontecer, o que acontecerá comigo? Se você é bem gerenciado internamente, você sabe como gerenciar seu pensamento, você sabe como gerenciar sua emoção, você sabe como gerenciar seu corpo, sua química, sua energia. Se você sabe como gerenciar tudo isso, o que importa se você entrar no inferno? Pergunto, se você está bem gerenciado, se você há um céu dentro de você, o que importa para onde você vai? O inferno também será um lugar interessante para ir? Mas se você é mal gerenciado, então você quer estar em um lugar agradável o tempo todo, você não vai sair por nada. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso é contra a natureza, porque na natureza, cada vida aspira a ser tudo o que pode ser, não é? Toda vida está naturalmente aspirando. Isso não é uma filosofia, isso não é uma ideologia que você deve fazer isso ou aquilo. É natural e intrínseco para toda a vida que ela faça tudo o que pode. De uma minhoca a um inseto, a um pássaro, a um animal, a uma árvore, cada um deles está tentando ser uma vida plena. Se você ir contra isso, simplesmente por causa do medo de sofrer, então, todas as possibilidades de explorar a natureza de ser humano, a tremenda imensidão de ser humano, será perdida para a humanidade. Hoje, você verá isso em todos os lugares, quando as pessoas dizem, eu sou apenas humano. Elas estão falando sobre as limitações de ser humano. Elas não estão falando sobre as possibilidades de ser humano, não é? Se somos a espécie mais inteligente do planeta, se somos a espécie mais capacitada do planeta, deveríamos estar falando de nossas possibilidades ou deveríamos estar falando de nossas limitações? Sempre que alguém escreve ou diz, somos humanos, eles estão sempre se referindo às suas limitações, nunca às possibilidades de ser humano. Isso é porque as coisas mais fundamentais não foram ensinadas em nossos sistemas de ensino. Como lidar com seu pensamento e com sua emoção? O seu drama psicológico saiu de controle? É um drama mal dirigido, acredite em mim. Se fosse um drama bem dirigido, você chegaria à conclusão que quiser, não é? Por ser um drama mal dirigido, quase qualquer um pode tomar conta dele. Quem é o diretor do seu drama psicológico? Praticamente qualquer pessoa, não é mesmo? Qualquer pessoa pode transformá-lo em uma tragédia. A razão pela qual as pessoas ainda nem sequer aprenderam a gerenciar seus pensamentos e emoções, quando você chega aos 10 anos, você já deveria ter aprendido. Aos 60, as pessoas ainda não sabem como gerenciar seus pensamentos e emoções. Elas estão paradas como fantasmas em suas vidas. Elas não precisam da ajuda de ninguém, podem continuar infinitamente criando sofrimento para si mesmas. Agora, suponha que você não sabe como... Você tem mãos normais e você não sabe como usá-las. Do que você se chamaria? Não, diga a si mesmo, não para mim, tudo bem. O que quer que você pense. Se você tem um processo normal de faculdade mental e você não sabe como usá-lo, isso significa a mesma coisa? Sim ou não?
Significa a mesma coisa ou não? Você não tem uma mão normal, então você não pode usá-la? Isso é diferente? Olharemos para você com compaixão? Mas você tem uma mão normal e você não sabe como usá-la? Seja qual for a palavra que você usou para se chamar, não me diga, mas a mesma coisa vale se você não souber como usar seu pensamento e sua emoção para o seu bem-estar, não é? Por mau gerenciamento? Porque os fundamentos da vida não são compreendidos? Qual é a natureza da minha existência? Se você não souber disso, como vai gerenciá-la? Somente se você compreender a natureza de algo, então você aprenderá a gerenciar isso, não é? Você nem sequer vê o que é, como gerenciá-lo, não há como gerenciá-lo. Então, antes de mais nada, é por isso que se chama realização. Você deve entender isso. Neste país, nesta cultura, nunca nos referimos a nenhum tipo de realização espiritual como um feito. Dizemos apenas que é uma realização. Realização significa você simplesmente viu o que já está lá. Você não inventou nada. Você não escalou o topo de uma montanha. Você está começando a ver tudo apenas do jeito que é, mas isso se tornou tamanha raridade que está sendo muito valorizada. Alguém me perguntou 3 dias atrás, eu estava em Kerala. Sadhguru, você parece saber tudo. Eu disse, veja, há apenas uma coisa que eu sei. Eu conheço essa coisa, da sua origem até o seu fim. Ei, por quê? Eu disse apenas uma coisa, e por que vocês estão batendo palmas? Conheço apenas essa única coisa, mas por que a natureza da experiência humana é tal que você sabe tudo apenas através deste aqui, não é? Esperamos que este vídeo tenha sido uma fonte de inspiração para você. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos e compartilhar sua sabedoria com o mundo.